a Faculdade do Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Olinda, em Pernambuco, transferida depois para a cidade de Recife em 1854. Bom dia. Vamos ouvir o deputado Rogério Rosso. As nossas amigas parlamentares, senhor presidente, senhoras e senhores advogados, ao qual cumprimento na pessoa do meu amigo Magela Carvalho. Aqui estão presentes nosso presidente da OAB Nacional, Marcos, nosso presidente da OAB do Distrito Federal Ibanez, do Estado de Goiás, chegando do Rio de Janeiro, advogados da União, procuradores, auxiliares da Justiça, servidores públicos, delegados, enfim, hoje é um dia de festa. E a assessoria do partido, ela, como sempre, de forma brilhante, ela me patrocinou um discurso. E essa madrugada, quando fui ler, juntamente com os jornais que vinham chegando online, eu mudei tudo e fiz um discurso baseado no sentimento que eu particularmente tenho do momento que a gente vive no país. Começo as minhas palavras breves com uma passagem que eu nunca me esqueci do Ives Gandra. Nenhum país é livre sem advogados livres. Hoje, dia 11 de agosto, comemoramos, Domênico, o dia do advogado, mas também o dia do estudante. Quantas vezes nós, como estudantes de direito, comemoramos o dia 11 de agosto? Referência à inauguração dos 2 primeiros cursos de direito do país. Em São Paulo, hoje, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e Olinda, hoje, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1827, por Dom Pedro. Jamais poderia deixar de propor essa homenagem, esse registro histórico, como advogado e agora como parlamentar, de forma a homenagear toda a família forense, na figura do advogado, conforme estabelece o artigo 68 do regimento, que trata de sessões solenes e especiais. A advocacia não é mera atividade profissional. A advocacia são tantos os conceitos sob o prisma filosófico, político, constitucional, jurídico, puro, legalista, material, dentre vários outros. Mas é certeza função essencial a justiça, visando garantir liberdades humanitárias, políticas e filosóficas, e ao cumprimento da ordem jurídica. Portanto, podemos afirmar que o advogado é também o guardião, é também um dos pilares da nossa democracia e de um Estado democrático de direito. Estado que se aplica a garantir o respeito das liberdades civis, dos direitos humanos e pelas garantias fundamentais. De forma absolutamente correta, o artigo 133 em nossa Constituição é claro, límpido, Marcos. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável os seus atos e manifestações no exercício da profissão, conforme a lei. Nesse contexto, exaltamos a Ordem dos Advogados do Brasil, o qual faço parte desde 1990 com muita honra, que jamais deixou de participar ativamente na linha do tempo das conquistas sociais e democráticas do país e apoiar sobremaneira o exercício pleno da advocacia no Brasil. Exatamente nesse momento que o nosso país, as nossas instituições, senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcos, inspiram reflexão. Uma gravíssima crise econômica, se a mesa nos parece de uma crise política, estamos enfrentando. E esse é um momento de muita reflexão de todos nós, essencialmente nós das ciências jurídicas, nós advogados. Essa crise é uma crise que ela poderá ter alguns desfechos, Alexandre, alguns desfechos. Esses desfechos se darão na proporção das nossas ações, como brasileiros, como cidadãos, como advogados, como profissionais de qualquer, mas acima de tudo com espírito, acima de tudo,
com um espírito coletivo na frente sempre dos interesses individuais. Sempre. Nós que moramos em Brasília, e eu sei que aqui tem vários que não moram em Brasília, quando Brasília foi concebida, foi planejada por Lúcio Costa, Niemeyer, realizada por JK, talvez a maior homenagem, Marcos, que foi feita ao artigo 2º da Constituição, que é o sistema de freios e contrapesos, harmonia e independência entre poderes, foi a Praça dos Três Poderes. Praça dos Três Poderes essa, em Brasília, linda, que ali tem o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, uma grande praça que suporta manifestações e suporta com altivez, que suporta qualquer tipo de divergência, mas ela sempre está lá. Constituição brasileira, que no seu inciso 55, no artigo 5º, constitucionalizou o princípio do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. E nós, advogados, Esdras, temos esse norte, a nossa Constituição. Portanto, para não me delongar, e faço dessa sessão solene, talvez a mais importante que eu tive na minha vida, já como governador, como assumir várias funções públicas, mas é a profissão que eu tenho orgulho de exercer desde 1990. Me formei com 21, entrei com 16, talvez um pouco novo, mas tenho um grande orgulho de ser advogado. E aquele que fala de advogado, eu sou o primeiro a combater. E assim sempre será. Essa casa vive um momento também que exige reflexão. Momento onde propostas de emenda à Constituição, a mais importante proposta legislativa do processo legislativo brasileiro, elas estão em voga e estão sendo enfrentadas por esse plenário, atribuindo e dando direito a categorias profissionais como os advogados da União, como procuradores de Estado, e ao mesmo tempo, não obstante outras categorias, o país precisa fazer uma reflexão, de qual é o papel também desta casa perante ao futuro ou ao médio e longo prazo que o país enfrenta. Portanto, senhoras e senhores parlamentares, meus queridos amigos e amigas advogados, fica este aqui, parlamentar, nesses próximos 3 anos e meio, de que podem contar comigo, naquilo que for necessário, absolutamente necessário, na defesa da nossa categoria, da qual, repito, tenho orgulho de pertencer e que tenho certeza, que os homens públicos e mulheres públicas desse país vão saber enfrentar essas duas crises que juntas, se aumentarem, tornam-se uma crise institucional. A crise política e a crise econômica, aqueles que trabalham por aumento delas, eles não trabalham pelo país. Hoje eu tive a oportunidade de falar que nós vivemos, Marcos, uma série de efeito dominó. Alguns querem derrubar alguns, na verdade, no final, todos caem. E é nesse contexto que nós vamos combater, como advogado e como cidadão. Portanto, contem comigo, que Deus nos proteja a todos, para que nos dê os caminhos certos, para que a gente possa enfrentar essa crise. Muito obrigado. Você acompanhou o discurso do deputado Rogério Rosso, do PSD do Distrito Federal, um dos proponentes dessa sessão solene, que está homenageando. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.